Boa noite a todos e a todas. Karina, Vera, Clarissa, Bárbara. Boa noite, pessoal. Hoje, no Harpas e Resenhas, nós temos uma convidada especial, a Bárbara Cunha, harpista, amiga, Insta friend, Face friend, amiga à distância. Ela faz parte da banda Lenda Céltica, no Rio de Janeiro, e ela vai contar um pouco da história dela, as resenhas dela. Deixa eu colocar aqui minha harpinha aqui no canto. Bárbara tá aí? Cláudia, boa noite. Vamos ver. Bárbara tá pronta? Cadê a fadinha? A fadinha de Volta Redonda. Cadê Dona Bárbara? Dona Bárbara? Bárbara, chegou notificação para você? E Ê! tinha bugado aqui, né? Eu já ia entrar em pânico já. Já começar com as minhas paranoias loucas aqui. Boa noite, Júlio. Boa noite, pessoal. Boa noite. Vamos começar E com aí, música, Fábio? então, Júlio? Ah, vai tocar já, toca. Dá uma palhinha Vamos. pra nós. Então, vamos. Todo mundo conhece, hein? Colocar um filtro aqui pra mim. Em sua homenagem. Que lindo! Ai, coisa mais linda. Boa, né? Arrasou, Esther gato. Borofé, é uma tradicional. Que eu acho linda, eu acho que ela super combina com a harpa céltica, né? Tem músicas É, assim que encaixam bastante na sonoridade suspeito, dela. né? É Suspeito, né? suspeita. A gente toca bem a tradicional que nunca deixa de valer. É, maravilha. Então, dona Bárbara. Dona não, né? Senhorita. Como é que surgiu o interesse pela harpa? Como é que a harpa caiu de paraquedas na tua vida? Então, eu tinha uns 10 anos de idade, eu fazia parte de um projeto que é da Secretaria de Educação aqui de Volta Redonda, que é o município onde eu nasci. Na época, o projeto chamava Do Aço ao Clássico. Hoje em dia, o projeto mudou de nome, é Volta Redonda Cidade da Música, é um clássico, assim, Volta Redonda
tem muitos bons músicos, boa parte foi iniciado nesse projeto quando criança, como foi meu caso, né? Dentro, então, eu era escola pública, e dentro da escola pública, no primário, logo depois da aula, a gente fazia aula de instrumento, de musicalização infantil, né? E aí, nessa época, eu tinha 10 anos, eu estava bem no início, era meu primeiro ano de violino, porque, assim, além de tocar harpa, toco violino. E aí eu fui num concerto com uma orquestra de cordas, num teatro bem famoso aqui da cidade, que chama-se 9 de Abril, e tinha uma arpista solando. Eu não me lembro do repertório, tem que perguntar para ela. E quem era a arpista era a Vanja Ferreira, que eu sou muito fã. Beijos, Vanja, se estiver assistindo, se for assistir depois. E Vanja estava solando na frente da orquestra, e aí eu, criança, sim, eu ia tocar, né? Só que eu ia tocar violino na época, eu fiquei assim, extasiada, ouvindo Vanja tocar no palco. E aí foi, entendeu? Amor à primeira vista. Acho que toda artista tem uma história assim de amor à primeira vista com o instrumento, né? Ou de escutar, ou de ver, porque ali foi tudo, né? Foi o som, foi a estética do instrumento que é muito bonita, foi a forma de tocar, quando um arpista toca, é muito bonito também, né? A postura, a maneira de tocar, a técnica, então juntou tudo isso. Foi desse jeito que eu conheci a harpa. Só que eu só fui tocar mesmo, pra você ver, né, como são as coisas. Então, com 10 anos eu conheci. Só fui tocar mesmo aos 16 anos. No PIN, Programa Integração pela Música, que eu tenho muito carinho também. É um projeto também dentro da ideia de terceiro setor no município vizinho, chamado Vassouras. Todos esses municípios são da região do Médio Paraíba. E aí eles tinham acabado de comprar uma harpa de concerto. E eu tinha acabado de entrar para tocar violino na orquestra jovem, né? Aos 16 aninhos. Aí comecei a fazer aula com o Marco Antônio, que é um professor do Rio. Marquinhos foi meu primeiro professor de harpa. E foi aos 16 anos que eu comecei a aprender lá no PIN, em Vassouras. Foi desse jeito. Legal. Eu acho que você ainda tem muita coisa para contar, né? Ah, tem, pois Vamos, é. Porque foi vamos muito filtrar. bonita. Vamos filtrar para não perder nada. Pois é. Sim, então, você se inspira em algum arpista brasileiro ou estrangeiro? Ah, sim, os brasileiros têm, né? A Vanja Ferreira, me inspiro muito nela, tem Cristina Braga. Eu gosto muito do jeito que o Marco Antônio toca, que foi meu primeiro professor, assim, acho a sonoridade bonita, o jeito de tocar também. Gosto do trabalho de inovação da Arícia Feligato. Gosto muito da Suelen Sampaio. Tem uma série, assim, eu falo principalmente dos que eu pude ter aula presencialmente, né? Porque isso também faz muita diferença, né? Internacional tem a Lavínia Meijer, que é holandesa. Eu gosto muito, muito dela, muito do Também som gosto. dela. Né? Ela é ótima. E eu descobri Lavínia indo no recital de formatura de harpa do Vitor Freitas, que é um amigo meu, arpista também. E aí ele tocou uma música chamada Metamorfose, Metamorfose. né? Isso, do Philip Glass. E aí eu não conhecia essa música. Quando ele começou a tocar no recital desse, assim, comecei a chorar, tocou lá na alma instantaneamente. E aí depois eu fui ouvir, chegando em casa, né, essa música, fui ouvir todo o álbum do Philip Glass, fui ouvir as várias outras produções dele, eu fiquei encantada, e aí eu descobri que essa arpista, né, é uma grande intérprete do Philip Glass, assim, né. Mas conheci graças a Vitor, e aí fiquei bastante fã dela. Mas acho que temos Legal. excelentes artistas aqui no Brasil, dá para se É. inspirar O Brasil bastante. tem muita gente boa. É, verdade. Tem muita, sim. Somos poucos ainda, né, Júlio? Somos poucos, estamos espalhados pelo país inteiro, mas tem muita gente boa que toca muito bem, que tem uma musicalidade tremenda, né? O Brasil é um país de muitos artistas muito bons, Tem muitos talentos aí escondidos, né? com certeza. Tem sim. Não é Pessoal isso? entrando, boa noite aí, gente. Boa noite, pessoal que está entrando. Sim, Bárbara. Conte-nos a história da sua arpinha. Se ela tem nome, como ela chegou na sua casa, na sua vida. Se você teve algum perrengue para conseguir ela. Essa é a Clementina, é uma céltica de 34 cordas, clé para os mais íntimos. Ó, E essa harpa era da Vanja, né? No Rio. E ela foi feita
Ela já existe há uns 17 anos, né? É uma Caramba! adolescente aí, tá quase saindo da adolescência, a Clementina, e ela foi construída por um luthier, o Joaquim Pinheiro, no Rio de Janeiro, como um experimento de uma harpa de um modelo estadunidense, né? Então ele ia se espelhar no modelo para tentar construir. Então essa foi a primeira harpa assim desse modelo, foi um protótipo assim que ele construiu e deu muito certo, né? Eu gosto muito do som da Clementina, muito mesmo assim. Tem um som bom de harpa céltica, né? Feita com os materiais daqui do país e tal. E era da Vanja e aí comprei dela e Ah, era também da continuo Vanja. fazendo. Era da Vanja, exatamente. Ah, Porque já veio já com a bênção, né? Já veio abençoada. Já pois veio já é, com as gotinhas de sorte em cima dela, né? então, como é que são as coisas? O primeiro impacto que eu tive de harpa foi justamente com a Vanja tocando e alguns bons anos depois, né, eu compro essa harpa dela, né? Mas assim, no Brasil não é nada um processo fácil, né, para comprar harpa, né? Você tem que amar É. muito o instrumento e a musicalidade, né? É um instrumento extremamente caro, é um instrumento que não tem muitas peças que vendem aqui no Brasil. É, não tem muitos arpistas, né? Então, assim, se você não mora na capital, por exemplo, você tem um pouco mais de dificuldade de acessar o instrumento, de acessar para fazer aula. Tudo bem que hoje tem a coisa do online, dá para fazer aula online totalmente, mas, né? Antes, lá atrás, quando a gente começou, né, Júlio, não era assim. Então, E e aí sofria eu para demorei mais encontrar ou um menos. professor. Oi? Sofria para encontrar um professor. E quando encontrava, você tinha que ter condições, né, de se deslocar, né? Exatamente, pois é. Eu demorei uns 5 anos até comprar essa daqui. Então, o que eu fazia? Eu ia, viajava para outro município, né, que é Vassouras. Depois, Barra Mansa, que é um município vizinho daqui, com o projeto Música nas Escolas, um excelente projeto também, assim, muito especial, né, que ensina música para criança, adolescente, e tem a orquestra, né, sinfônica de Barra Mansa, comprou uma harpa, uma Venus, dos Estados Unidos também, e aí eu pedi na Cara de Pau para estudar a harpa de lá, né, que é uma harpa muito boa, tem uma sonoridade muito boa também. E aí é um processo também, né? É meio longe da minha casa, né? Eu levava também umas 2 horas até chegar lá para estudar e voltar. De vários artistas têm essa história, né? De viajar para poder É. estudar um instrumento, né? Para poder acessar a harpa de concerto, né? Que a gente está com a harpa céltica, uma harpa menor. E aí, mas a de concerto, que tem 47 cordas, né? Que é uma outra estrutura, já é mais chão aí para a gente caminhar. E aí era esse processo para poder estudar, era viajar toda vez para poder estudar. E, e é isso. E aí a Clementina veio É. depois de 5 anos, estudando tanto em Vassouras, depois em Barra Mansa. Você conseguiu porque você ama, porque você quer. Ó, perguntaram qual é a madeira da Clementina. Acho que foi o Leandro. Leandro, eu não me lembro. Leandro. O Luthiers me falou que ele mora em Niterói, porque a última vez que eu precisei levar para o concerto, que a harpa precisa ir para manutenção de tempos em tempos, né? Não só a harpa, qualquer instrumento precisa estar na mão de um luthier de tempos em tempos. E aí ele consertou, é o Jonas Caldas, assim, excelente luthier, precisou de reparo, e aí ele foi estagiário do Joaquim Pinheiro. Olha como é que as histórias se entrelaçam, né? Todo mundo se conhece no É o universo da harpa. destino. É o destino. E eu nem imaginava que o Jonas tinha sido estagiário do cara que construiu minha harpa, entendeu? Que lá há mais de 17 anos atrás. Nem imaginava. Ele constrói harpas também em Niterói, tá parando aos poucos, então ele mais conserta do que constrói harpas, né? Eu vi que também o Glauber do Harpas Ômega tá aí, legal, constrói lá em Brasília, Ele né? tá aí. O Tá senhor aí, Ômega. famoso. O que te salvou das cordas, né? Pois é, recentemente eu precisei das Ele cordas lhe grades, salvou das né? cordas, né? Você tava com um perrenguezinho, um problemazinho com corda. Aí perguntou no privado: Júlio, pelo amor de Deus, conhece alguém que vem da corda? Eu disse: tem um rapaz de Brasília. Fala lá com ele. É verdade, obrigada, Júlio. Aí, viu, Glauber, foi o Júlio. E aí depois eu descobri outras pessoas também que produzem cordas, né? Que vendem. Tem o Pássaro Harps, tem o
o Lucas Salustriani também, né? Então, que bom, eu fico feliz, assim, porque quando eu comecei a estudar harpa não tinha muito isso não, assim, da galera vender corda aqui no Brasil, né? Já aconteceu de ter corda de contrabaixo aqui na minha harpa, Ah, aquelas coisas que a gente faz, porque minha arrebentou o filha, galho. conta aí, como é que aconteceu isso? E por que aconteceu isso? Arrebentou, não tinha corda sobressalente, não tinha nenhum arpista para me vender, mandar por correio, importar Meu ia demorar, Deus, extremamente caro, então a gente adaptou com corda de contrabaixo. Já fiz umas 2 vezes isso. Não é o recomendável, né? Mas é isso, quem tem cão tá com gato. Na harpa a gente se adapta o tempo é, inteiro. Assim como também tem as cordas de nylon, assim, essas aqui são de harpa mesmo, então todas as cordas são de harpa. Mas dá para colocar as de nylon também, sei lá, de surreal. violão. Não é o Essa foi ideal, passa surreal, longe. viu? Essa foi surreal, viu? Mas acontece muito, acontece muito. Da galera Meu adaptar com corda de Deus, outros instrumentos, acontece. meu Deus, Bárbara. Já sabe, né? Teu nome significa guerreira, né? Bárbara, guerreira, né? Sabe o significado do teu nome, né? Então tem tudo a ver, né? Tem significado de estrangeira. É Bárbara justamente por causa de Santa Bárbara, né? Meu pai quis colocar homenagem e tal. E aí, tem um significado de estrangeira, tem uma história interessante. Mas é isso, para tocar harpa, assim, se você não nasce rico no Brasil, você tem que dar seus pulos, real, assim, real. É, né? Tem que dar o pulo do gato, É. como se diz, jeitinho Também, também brasileiro. teve que se adaptar em várias ocasiões, né, Júlio? Uhum. Quanto à harpa, né? É. Quando você quer muito uma coisa, como eu falei até na live da Cecília, você tem que esperar a sua oportunidade. Chegou a oportunidade, você agarra com unhas e dentes. E acontece de demorar, mas chega. Mais cedo ou mais tarde chega, né? E você realiza seu sonho. E hoje eu não estou É, realizando um sonho, estou realizando vários. bom, depois a gente fala mais sobre isso, assim, a gente entra na temática de política pública, que É, eu acho que tem a ver com isso, né? Porque há um número, assim, de desistência de quem inicia a estudar harpa enorme, enorme, assim. Pra vocês terem uma noção, quando eu comecei a estudar, isso foi em 2008. Foi o primeiro ano que eu fui, encostei numa harpa de concerto e comecei a tocar. Eu lembro que tinham tantos alunos de harpa, tanto criança quanto adolescente, eu era adolescente na época, né, que eu tinha só 20 minutos de aula. ó, Né, o professor Marquinho lá, em Vassouras, tinha que diminuir o tempo, porque tinha muita gente para fazer aula, e aí eu tocava na orquestra à tarde, tocava outro instrumento, violino, e então tinha que diminuir o tempo, né? De todos esses alunos que começaram comigo em 2008, e era muita gente, porque tinha aula individual, particular, porque só tinha uma harpa. Então, cada aluno tinha que sentar na harpa e fazer aula com o professor, né? Ninguém mais continuou tocando, assim, dessa minha geração, dessa época, só eu, entendeu? Continua tocando harpa. Mas por quê? Não é uma coisa, não é para culpabilizar o aluno estudante, de jeito nenhum, não é isso, assim. É porque é um instrumento extremamente caro para você comprar, adquirir em casa. Você precisa ou ter um instrumento em casa para estudar. Imagina, você não vai ter um instrumento, né? Ou ir até a sede dos projetos, das escolas de música para estudar. Quem mora na cidade, ok, beleza. Quem não mora, é extremamente oneroso, né? Você ter que ir para um outro município. Você tem que achar um professor, você tem que ter professor por muitos anos, qualquer instrumento precisa de professor, mas harpa, né? Tem a sua especificidade. Aí depois tem mais um passo. Se você vai tocar em orquestra, tem um passo de você ser orientado para a técnica e para o repertório que vai te dar base suficiente para tocar em orquestra. É uma das verdade. possibilidades, né? Trabalhar artisticamente Isso. com harpa tem inúmeras possibilidades. Essa é uma delas, né? Tocar em É, orquestra. se achar, né? Se achar. Porque é tanta coisa que você fica perdido, né? Pois é. E aí, assim, você precisa de toda uma estrutura, né? Assim, para poder alavancar, né? E aí, por isso que a gente tem tão. Por isso que a gente é quase em extinção, assim. As pessoas olham para mim, nossa, mas você toca harpa. Não é isso. Teve uma, teve uma vez uma carona para Paraíba, né? Porque eu moro em Pernambuco, mas as minhas aulas são na Paraíba. Agora, por conta do corona, né, da pandemia, tá tudo online. Por sorte, comprei a arpinha quando ia começar, né, a pandemia. Beleza.
tudo bem. Mas quando eu ia para Paraíba e o pessoal perguntava no carro, você vai fazer o que na Paraíba? Aí eu vou estudar música. Aí eles perguntaram que instrumento. Quando eu falava, minha filha, parecia que eu era um ET, coisa de outro mundo. Parecia que eu não era da Terra. Quando eu falava harpa, as pessoas uma olhava para a outra e ficavam, hã? Harpa? Que é harpa? Tu acredita que ainda tem gente que não sabe o que é uma harpa? Porque geralmente as pessoas associam, nem que seja a lira, né? Lá do Davi e da Bíblia, É, né? Isso nunca tem aconteceu essa comigo, não. confusão. Geralmente, quando eu falo harpa, geral sabe, né? O que que é. Mas aí vem as perguntas com curiosidade, né? Mas aonde você começou a aprender? Por que você escolheu a harpa e tal? Não é É uma coisa que isso? a gente é atraída, né? Tem um magnetismo muito forte, né? Não tem muito como você explicar. A gente todo mundo que conta uma história é atraído pela harpa, né? Tem muitos casos da galera que começa a aprender piano porque não tinha harpa e tal. É, mas geralmente quem continua nos estudos assim, quem se esforça para comprar uma e tal, é extremamente atraído pelo instrumento. É um instrumento lindo, né, gente? É completo, entendeu? Você faz duas vozes, você pode tocar o quê? 7 notas ao mesmo tempo nos Eu acordes, falo tem que passandos é um maravilhosos, pianinho aqueles com teclas gostosas. que você conta história para criança, né? É um instrumento lindo, triangular, entendeu? Um dos mais antigos da humanidade, né? Mais de 5.000 Isso. anos. É, conforme os registros, né? A flauta e a harpa, elas andam juntas desde a antiguidade. Mais Egito de 5.000 anos. Antigo, né, Tambor Júlio? também. Júlio Tríade tá aí. aí, Júlio, Adoro, meu adoro o xará. trem. Júlio, meu xará, TikToker, egiptólogo, daqui de Paulista também, Pernambuco. Que bom. Mas elas andam juntas. A flauta e a harpa andam. Se você pesquisar sempre nas mesmas civilizações, você encontra as duas, né? Sim, E os incrível, né? instrumentos de percussão também. E os de percussão, Mas a flauta e a harpa, elas são as mais antigas. Eu não sei se a harpa, mas eu acho que a flauta talvez seja mais antiga que a harpa. Ou sejam próximas. Incrível, né? E aí várias civilizações adaptam, né, a sua harpa. Essa nossa aqui, depois se quiser falar um pouco da tua, mas a minha de 34 cordas e tal, é o modelo Minha filha, a celta. harpa não, a live é sua. Hoje a live é toda sua. Então, a gente vai Não falo compartilhando muito. curiosidade. Que é Sim, legal a Bárbara. galera saber, ouvir. Algumas pessoas não sabem que você faz parte de uma banda. Eu queria que você falasse sobre a sua bandinha. A banda É a Lenda Lenda Céltica. Céltica. Beijos, rapazes, Lucas, Léo, Gui, Vitor. Somos 5. Já fomos 6 no passado com o Joaquim. Joaquim saiu e aí mantivemos nós 5. É uma banda que toca repertório tradicional irlandês, toca algumas músicas medievais. A gente faz contação de história com adaptação das lendas celtas, assim, que a gente pega, a gente adapta e cria uma música em cima das lendas para intercalar com Caraca! contar a lenda e fazer música no meio e durante a lenda, sabe? Cria todo aquele universo mágico, assim, Meu que Deus. transporta as pessoas para os povos celtas, assim, sabe? É uma cultura muito bonita, né? Muito especial, assim, muito especial mesmo. E aí a gente começou a ensaiar, a gente se formou em 2014. Como é que ela nasceu? Ela nasceu na grama de uma praça. Isso é legal falar, né? Então, a gente vai... Curso direito. Assim, é legal assim, quando você para pensar como é que as coisas nascem. Tinha aqui um movimento em Volta Redonda que chamava Feira Graça da Gratidão. Tinha alguns lugares espalhados pelo Brasil também, que todo sábado, principalmente a juventude se reunia dentro de uma praça pública, tinha café da manhã vegano, tinha a oficina de dança, tinha roda de conversa, tinha música, as pessoas sentavam para ouvir os músicos tocando, sabe? Mó barato, assim. E aí ficava o sábado o dia inteiro. Tinha atividade circense, em que algumas pessoas que são dessa linha artística, né, levavam os materiais de circo para algum tipo de apresentação, intervenção, era mal barato. E aí, nisso, uma das atividades que sempre tinha
todo sábado, a cada 15 dias, numa praça chamada Praça Brasil, que é a praça principal, digamos assim, uma das principais aqui da cidade, fica bem no centro, assim. Era o Joaquim que ensinava as pessoas a fazer flauta em PVC. Ele levava as várias flautas dele, ele toca até hoje gaita de fole também, outro diferentão, que né, ele parava a praça, porque todo mundo queria ver a Caramba, gaita de fole dele. é raro, E né? aí, e aí eu sentei perto dele, fui conversar com ele, né? Porque músico se atrai, né? E aí tem papo para dar e vender. Não só músico, né? Acho que quem anda com instrumento na rua, por exemplo, não é o nosso caso, mas assim, os outros instrumentos, né? Então, quando eu ando com violino, por exemplo, que aparece, geral já veio puxar papo comigo, porque viu que era um violino, né? Ou se confundiu. Então, várias amizades podem começar daí, né? E aí comecei a conversar com o Joaquim, a gente ficou bem próximo, e aí nisso, um dos garotos que sempre estava perto também, que era o Vitor, que se interessava muito por flauta, só que ele já era pianista, estava perto da gente, então a gente começou a conversar e dali surgiu a ideia, assim, na grama de uma praça. Ah, vamos, por que a gente gosta muito desse repertório, né? Tradicional irlandês, assim. Algumas músicas mais lentas. Eu tinha muita influência de uma banda chamada The Corrs, né? São irmãos irlandeses. E aí eles, dentro do pop que eles tocam, cantam, na minha adolescência inteira eu passei ouvindo The Corrs. Eles usam a flauta Tin Whistle, que é a flauta irlandesa. Eles usam na banda muito violão, que a gente usa muito na banda. Usam o fiddle, que é um violino diferente, com um som um pouquinho diferente, próprio da Irlanda. Usam o bouran, que é uma percussão que é do tambor irlandês, diferente dos nossos tambores daqui. E vários outros. E o canto, né? Eles cantam muito também. Então, eu tinha essa percepção, assim, sempre gostei das lendas, né? Então, tem o livro clássico aí, As Brumas de Avalon, que eu li, assim, que fala, né, da história do rei Arthur pelo olhar das mulheres. Então, cita muito Morgana, Viviane, a Guinevere. E aí, entrar nesse universo da literatura, da música, sempre foi muito especial. Assim. E aí, a gente decidiu formar a banda, só que a gente precisava do violonista, precisava. O Joaquim tocava os dois, gaita de fole e flauta, né? Mas precisava de alguém para tocar percussão, não tinha, né? E aí eu fui lembrando de amigos meus que tocavam, que pudessem adaptar, né? Um deles foi o Léo, que eu chamei, um amigo da época de ensino médio, ele topou aprender a tocar o borão, ele nem sabia, tocava flauta, violão, guitarra, mas assim, ele topou aprender, aprendeu, toca muito bem. Ele não é mais o percussionista oficial da banda, ele virou o flautista oficial, mas no Ah, início ele fez o estágio dele lá no. foi promovido. E chamei o Lucas, que é um amigo também desde a época do ensino médio, que tocava já muito bem violão e piano. E aí ele foi virar, e até hoje é o violonista, e agora é o arranjador da banda também. Tá fazendo vários arranjos pra gente, assim, tocar. E é mó barato, porque assim, a gente tocou em vários festivais, em vários lugares aqui das cidades vizinhas também. Tem coisa criada. Mó barato, assim, a gente é muito amigo. Os meninos que não eram amigos uns dos outros ficaram, né? E aí é um clima muito bom, assim, toda vez que a gente se reúne para fazer música, para criar, né? E no início eu não usava muita harpa, né? Foi uma coisa interessante. Eu passei a colocar mais a Clementina no decorrer do processo. E eu não falei por que é Clementina. Dá tempo de falar, Júlio, por que o nome é Fala, Clementina? fala. Como eu falei, a live é sua. Minha primeira live com harpa, gente. Eu estou muito chique, eu estava super nervosa. Nos ligamos mais cedo, eu e o Júlio. Se aveste não, minha filha. Clementina, porque como ela foi espelhada e foi a primeira vez que esse luthier do Rio foi produzir uma copiada, se espelhando no modelo estadunidense, né? Os pezinhos, ela tem 3 pezinhos aqui, né? Não estavam dando certo, estavam ficando extremamente tortos, assim. E aí a Vanja, que era arpista, né? Tava ficando já aflita com isso, porque não estava dando certo a parte da base da harpa, né? Principalmente dos pezinhos. E aí ela fala que no momento, assim, né, de oração, inclusive, ela pediu clemência aos céus, sabe? Aos deuses para que pudesse dar certo o projeto, entendeu? De construção aqui desta harpa, né? E aí, depois desse processo, assim, deu certo, ele conseguiu fechar os 3 pezinhos da harpa. E aí, desse pedido em oração de clemência, veio Clementina, entendeu? Oh, que chique. Como que é o nome da sua? A minha
Eu vou dar uma pista. Eu falei no WhatsApp, mas eu acho que você já esqueceu, né? Já Sabe deletei da minha aquela cabeça. princesa, sabe aquela Pisciana, princesa pisciana. ruiva? Como é que Aquela é? princesa ruiva, cacheada? Ah, sim, do desenho da Walt Disney, a Valente, a Valente. Não, mas Sim, não é mas qual é o Valente. nome dela? Eu não sei O nome da princesa. Merida. o nome dela. Que Não ela, é Valente? Ela não se chama o Valente? É do filme é filme? valente, mas a personagem, a garota, a princesa, é Merida. É Merida. Que é toda revoltada, que nem eu. Toda revoltada. E ela é, pá, arqueira. Ela gosta Arqueira, de arco e flecha, que tem tudo a ver com harpa, né? sim. É, pois é, né? É o formato Né? disso, né? Não é isso? É, Um é tarará, isso um também. tararazinha chegou. Sim, então, Bárbara, já que a gente tá rindo aqui, vamos aproveitar. Você passou por alguma situação engraçada? Tem alguma experiência assim engraçada, alguma resenha? Que queira compartilhar com a gente, pra gente rir também? Tenho. Num dos projetos que eu toquei, eu sempre tinha que estudar, então, assim, acontecia de não ter uma sala específica para eu ficar com a harpa às vezes. Então, eu tinha que ficar, assim, no meio de um salão grande, no meio da sala principal, né? Para poder estudar a harpa grandona, né? Essa aqui não, a harpa de 47 cordas, que é a harpa sinfônica, né? E aí, uma vez eu estava completamente sozinha dentro de uma dessas salas de concerto, estudando, faz uns bons anos isso. E aí tinha um garoto jovem lá do projeto também, que assim, ele tocava piano, ele compunha, mas especificamente acho que ele não era aluno de nenhum professor desse projeto. Ele rondava o jovem também, o projeto o tempo inteiro. Só que assim, ele já tinha fama, entendeu? De ser meio birutinha, né? Não que o artista e os outros músicos não sejam considerados meio anormais, né? Porque todos somos. Mas assim, entendeu? Um nível acima, assim. Aí tá, tudo bem. Aí eu tava estudando, aí ele foi aparecer. Só que eu tava com dificuldade rítmica, eu tava estudando com metrônomo, né? Isso aqui é regra geral pra gente estudar, né? Eu Eu tava tentando. odiava, Oi? odiava metrônomo. Tem que Quando a fazer as professora pazes com falava, metrônomo. vamos estudar com metrônomo, eu, mas depois Tem me acostumei. Hoje em dia eu não sei estudar sem metrônomo, tem que ser com metrônomo, né? É uma coisa extremamente regrada, assim. Então, assim, impossível estudar sem. E eu tava tentando acertar o ritmo, né? Com as duas mãos aqui, ouvindo o metrônomo e tal. E aí ele percebeu, ele também tem, né, ouvido de música e tal, que não tava sincronizado e tal. Aí parece que ele se incomodou com isso, sabe? Quando o músico se incomoda que o outro não tá acertando o ritmo. Aí ele foi e falou assim. Aí ele tentou bater assim com a mão, ele chegou próximo, né? Nem pedir ajuda nenhuma, né? Mas chegou assim, bater na estante de partitura, né? O tempo. Aí ele, ai, deixa eu te ajudar. Aí foi e tirou alguma coisa dentro da blusa de frio. Nesse momento, cena de terror, assim, sabe, Júlio? Aí nesse momento eu larguei a harpa e saí correndo. E aí o que que era, né? Ainda deu tempo de ver. Ele tinha essas histórias. Né? Ele tava, tipo, uma estaca de madeira com uma ponta, assim, umas coisas assim, né? E aí eu Meu fui sair, Deus. e aí nessas horas, igual novela mesmo, tem ninguém pra te ajudar, entendeu? Assim, do lado de fora, né? É... Aí a minha reação foi voltar, porque eu pensei, meu Deus, a harpa, né? Eu fiquei preocupada em arrebentar as cordas da harpa, em, sei lá, em estragar a madeira, em estragar o instrumento. Você quer salvar um instrumento, né? E aí nisso chegou um outro colega do projeto e tal, aí eu contei meio aflita assim a situação para ele, falou assim: "Ah, tá, sei qual é, ele anda com isso porque ele acha que ele é maestro, então essa é a batuta dele". Só que nisso, né, deixa eu te ajudar. E aí tira a batuta dele, que mais parecia uma Meu estaca, né, Deus. de vampiro. Pois é, deixa eu te ajudar. E aí eu lembro que eu fiquei assim, sabe, naquela adrenalina depois o dia inteiro. E isso foi uma história curiosa. Não aconteceu nada com a harpa, ele fez nada, depois ele pediu super desculpa, assim, Deixa pra eu te mim. Depois de ajudar. vários dias, eu ia estudar os outros dias o instrumento, né? Aí ele sempre pedia desculpa. Tudo bem. Meu Deus. Que horror.
Mas é cômico, né? Mas na cabeça dele é isso, ele andava com uma batuta, entendeu? Porque ele queria alcançar a ideia de ser um maestro, assim. Tudo bem, mas... Mas ele não percebeu que deu um susto, né? Um susto de Ele graça. percebeu, tanto é que ele foi pedir desculpa depois, né? Mas tem isso, né, de você imagina, assim, minha reação foi voltar para tentar salvar a harpa, assim, sei lá, porque assim, né, quais os pesadelos de harpista? Não sei se você já teve, mas eu já tive. Já. Harpa no sol, todas as cordas arrebentadas. Isso é o verdadeiro quê? Pesadelo do harpista. Corda arrebentando na hora do concerto, né? Eu passei por um perrengue. Foi logo no começo, quando eu comprei, eu inventei de ir numa praça bem afastada do meu bairro. Na verdade, em outro bairro daqui da cidade. E eu andava um bom pedacinho. E eu olhei as nuvens e eu, meu Deus do céu, vai chover. Eu vou me lascar com essa harpa aqui. Essa harpa vai tomar um banho. Eu vou me ferrar, ela vai abrir, ela vai rachar, ela vai tudo aqui. Ela vai desmontar. E eu tenho aula amanhã com o professor. Aí eu só sei, minha filha, que eu saí desesperado, correndo com a harpa, que nem um louco, o povo olhando pra mim. Porque pelo tamanho da capa da harpa, né? O povo percebe que não é um violão, percebe que não é uma viola, não percebe que é um instrumento pequenininho, né? Mas triangular, o pessoal fica querendo decifrar o que é aquilo, o que é aquilo. Mas eu só sei que, graças a Deus, deu tempo de eu chegar em casa. E quando eu cheguei em casa e fechei o portão, vru, 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 chuva. Que Salvo pelo sorte, hein? gongo. Salvo pelo gongo total. Nunca Total. mais eu faço isso. Eu, antes de sair com a harpa, eu sempre olho a previsão do tempo. Sempre agora. Traumatizei. É, que nem aqueles, assim, alguns eventos, né, que eu vou tocar e o sol tá batendo, aí eu chego assim, gente, mas sem condição. Porque quem não é músico, não, acho que não tem muita noção mesmo, que você precisa ter cuidado com a madeira, mas ainda a gente, né, que é madeira. Os instrumentos que eu toco, em sua É, maioria, são de madeira, é né? madeira colada, tem parte metálica, que querendo ou não vai oscilar com a dilatação térmica. Tudo isso envolve a pobre da harpa. E só o fato da gente carregar a harpa já é, né? Meu coração fica na mão toda vez que eu tenho que tirar a harpa de casa, assim, E sabe? tem Toda que vez que eu ter tenho que colocar no cuidado, né? carro, toda vez que. Porque assim, Se qualquer esbarrão, escorregar é uma vez. qualquer escorregão, qualquer. Sabe, eu fico. É uma aventura. Cada vez que tiro a harpa de casa é ficar com o coração na mão, assim, né? Cheguei numa época assim que eu já não deixo nem ninguém, quase ninguém carregar a minha harpa. Eu mesma carrego, entendeu? Porque É, também tem a forma de carregar. Ela não é um é. instrumento nada ergonômico, né? E Uhum. então é super fácil você bater a ponta na parede, numa E porta, é a coisa mais amassado, né? fácil do mundo você esbarrar, assim, né? Então, todo cuidado é É. pouco mesmo. A massa entorta é um horror. Então, Bárbara, se amanhã você ganhasse na Mega Sena, qual seria a primeira harpa que você ia comprar? Seria uma Vênus, que é uma Vênus harpa de concerto, 47 cordas, assim. Que é o som que eu mais gosto, real, assim. É uma Vênus. A Celtica eu gosto muito da minha. Eu nunca experimentei uma Celtica da marca Vênus, é uma italiana, tá, gente? Porque tem as harpas sacramentais aí de vários países, né? Da Itália, da França, dos Estados Unidos, que são um clássico, né? As principais. A gente ainda não produz harpa de concerto no Brasil, tem produção, né, Ainda de não, três né? luthiers da harpa céltica, ainda não, né? Um dia que a gente chegar nesse nível, vamos soltar Acho muitos que um dia fogos. chega, né? Porque o brasileiro é persistente. Vá que a gente consiga. Porque até sobre, falando nisso, né? Construção de harpa de pedal, teve um arpista, eu acho que foi, eu não lembro direito o país, tá, pessoal? Se é Austrália ou se é Nova Zelândia. Ela estava estudando harpa e se encantou e resolveu fazer, né, avançar os estudos, fazer graduação. Não tinha harpa. O que o irmão dela resolveu fazer, que era luthier? Resolveu fazer uma harpa de pedal para a irmã. Um belo E ele presente, tá de conseguiu. parabéns. O tempo que ela, o tempo que ela passou estudando, eu acho que praticamente foi o tempo da construção da harpa de pedal. E deu certo. E deu certo. Se eu encontrar, eu mando para você depois. Mas é surreal. Quando eu li o texto, eu fiquei, caramba,
No Brasil eu acho que vai rolar. Entendeu? Futuramente eu acho que rola, Sim, assim. Que o pessoal sim. daqui é guerreiro, O melhor do Brasil é o povo brasileiro mesmo, né? Assim, acho que é isso. De, da Isso. E qual é o vontade, seu né? De gosto fazer as coisas musical? acontecerem, por mais que toda dificuldade exista no país, né? Por mais que o momento político-econômico não seja nada favorável, a gente está em um declínio, na verdade, quanto a isso, enorme, Né? Nada mas ajuda. ainda assim, né? O povo brasileiro é um povo muito especial, assim, muito mesmo. Bárbara, saindo Diga. um pouco da harpa, qual é o teu gosto musical? O que é que tu gosta de escutar? Ah, eu gosto muito de MPB, assim, gosto muito de bossa nova, eu gosto. Mais MPB, assim, que eu paro e escuto, né? É, tem a música erudita, né? Também gosto desse processo de parar e ouvir. Fui educada na música erudita, né? Gosto muito, minha cantora predileta é a Mônica Salmazo, então nunca me canso de ouvi-la. Antes dela ser famosa aí no projeto do O de Casas, né? Que é um projeto maravilhoso, que desde quando estourou a pandemia ela começou a gravar vários vídeos com outros músicos, né? Eu era tão fã, Júlia, assim, uma grande cantora, nasceu em São Paulo e tal, ela não tinha rede social, olha só, né? Uma baita cantora daquela não tinha. Isso até pouco tempo atrás, foi assim, de 3 anos atrás ela não tinha. Eu mandava e-mail para a produtora dela, a Carla, falava, Carla, quando é que Mônica vai vir aqui no Rio de Janeiro, né? Quando ela vai fazer show. Aí a Carla me mandava quando a Mônica ia fazer show e aí eu ia atrás, entendeu? Aquela super fã que ia, né? E como é que é a vida? Quando eu tinha 16 anos, eu tocava numa orquestra da Fundação CSN aqui em Volta Redonda, eu tocava violino, né? Nunca teve harpa aqui, não. E aí ela veio, a Mônica, junto com um grupo chamado Pau Brasil, que é uma banda maravilhosa, e eles vieram fazer um repertório de Chico Buarque, a banda que estava acompanhando ela, né? E assim, eu era adolescente, nem sabia quem era Salmazo, assim, nem uma mísera foto eu pedi para tirar com ela. Anos depois me tornei fã de carteirinha de saber todas as músicas de todos os álbuns, né? Alguém escreveu Maria Rita, eu já fui muito fã. Aí depois eu parei de acompanhar. Gosto muito de Marisa Monte, tem Jussara Marçal, tem muitas cantoras muito boas, assim. Gosto muito da voz E, feminina, assim, né? Pro canto, sim. para E o pensar no arranjo. repertório artístico? Eu quero saber qual é a sua música preferida na harpa. Ah, tem a Legend. Tem uma música que eu gosto muito, que é própria para harpa, que eu olhava assim, quando eu comecei a estudar harpa, eu jogava no YouTube, né? Falava, nossa, o dia que eu tocar essa música, pronto, vai ser o ápice do ápice. Porque é um repertório complexo, né? E tem danças sacras e profanas, Debussy, eu gosto muito, 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 eu sou muito fã de Debussy. Né? Agora eu sou muito fã de Felipe Glass, né? Depois que eu vi Vitor tocando e Lavínia também nos vídeos da vida, né? Repertório impressionista, assim, gosto a beça. Mas são essas. Tem Grande Jani, tem muita coisa bonita do Grande Jani, né? É, Granjani também, gosto muito. Que tu gosta? Qual é a música, assim, o repertório Do pá? Granjani, eu gosto muito daquela peça que é para harpa e orquestra de cordas. Eu acho que é área em estilo clássico. Sim, área. Vanja tocou aqui no Linda. Recife. Quando Vanja veio tocar, ela foi inaugurar a harpa da Federal, né? Da UFPE. E nesse concerto inaugurativo, né? Eu vim saber, assim, em última hora, Karina, minha noiva, que ela, assistindo o jornal, ela, meu Deus, fez uma chamada do concerto da Vanja à noite. E eu tava trabalhando. Eu trabalhava de call center na época. Aí o que acontece? Ela, menino, vai ter o concerto de Vanja, tu não vai não. Aí eu disse, vou, querida, eu vou falar com a supervisora, eu vou fazer alguma coisa, mas eu vou. Minha filha, eu saí desesperado da empresa na hora do concerto. Nem sabia onde era a igreja, porque é tanta igreja no centro do Recife, em Olinda, que você se perde. Eu sou daqui, mas eu não conheço todas as igrejas daqui. Aí o que acontece? Desci no centro do Recife, tem um louco de chinelo, bermuda. E isso, eu acho que ia dar umas 8 horas da noite, umas 20 horas por aí. Saí correndo desesperado, com mochila, correndo, 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 tentando achar as igrejas. Ia numa igreja, não era, ia na outra, não era, ia na outra, não era. Só sei que depois eu lembrei, mais ou menos, qual era essa igreja, que era bem escondida
consegui achar, quando eu cheguei na porta da igreja, Van já estava tocando, eu não lembro uma peça. Era uma peça solo, eu acho que era do Granjani também. Só sei que a corda rompeu. Pá! Aquele barulho. Aí, O meu Deus, pesadelo, quando né? eu chego, De todo bem quando eu artista. chego, a corda rompe. Aí eu sei que ela pegou, começou a procurar a corda. Priscila Gama estava lá também na hora, passando as partes para ela, e ajudou a repor a corda. Tudo isso na hora do concerto. Aí eu sei que depois ela tocou várias, e eu acho que por último ela tocou essa. Área em estilo clássico. Meu Deus, quando ela começou a tocar, ai meu Deus, começou a descer a cachoeira. Comecei a chorar, 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 chorar. Tinha uma senhora lá no fim da igreja que ela olhou assim: Meu filho, você tá bem? Aí eu tô bem, eu tô bem, eu tô muito bem. Aí ela: É, realmente, você tá muito bem. Mas de boa, do Granjani eu gosto muito dessa música. Mas eu É, a que gosto eu mais muito gosto do também. Salzedo. Eu gosto do Salzedo Fernando. também, por conta Sim. dos efeitos sonoros. E não é um repertório, né, que outros músicos conheçam, né? É engraçado, Isso. fica muito entre a gente da harpa, né? Ah, eu gosto desse compositor, eu gosto dessa música aqui, então uma meta minha é estudar até alcançar a perfeição dentro dessa música aqui para poder interpretar, né? Fica uma É coisa meio isso. nicho, né? Como diz um amigo meu, a gente estava conversando ontem, né? Precisa popularizar aí mais e mais a harpa, né? Entrar nessa linha aí de trabalho da popularização. É Ainda são vero. poucos, ainda, né? Mas isso vai mudar aqui no cenário brasileiro. Tomara. Isso. Falando nisso, Bárbara, nós já estamos já quase no finalzinho. Se você depois quiser tocar mais alguma, dar uma palhinha, tocar alguma coisa. A última pergunta daqui da nossa listagem. Qual é a tua opinião sobre essa movimentação dos artistas brasileiros nas redes sociais? Que ultimamente tem muita gente dando aula online, muita gente fazendo divulgação de material de harpa, do mundo da harpa, pessoal gravando vídeo, animação, muita coisa legal. Você encontra no Instagram, no Facebook, YouTube. O que é que tu acha? Necessário, né? Assim, quando eu comecei a aprender harpa, não tinha quase nada em português, assim, qualquer coisa que você fosse achar, tinha que achar outros artistas, até a aula online, assim, que você jogava no YouTube, alguma coisa, sabe, de técnica do instrumento, era um outro arpista lá da Europa falando, sabe, sobre esse processo. Então, necessário, pandemia estourou, tudo praticamente virtual, tudo online, veio essa necessidade, né, essa adaptação. Nossa live é um caso disso aí também. É, E é... Vai ter sempre, a né, Júlio? mais que vem para o bem. A única coisa que a pandemia trouxe de boa que eu achei foi isso, né? Unir as pessoas mesmo que distantes. Pois é. Necessário, então, assim, a gente está numa conversa entre a comunidade de arpistas, né, de agora, esse ano ainda, ter uma super legal a movimentação, enfim, como eu puder contribuir, eu contribuo, de pensar numa mesa redonda, né, virtual, da gente botar esses assuntos todos das maiores dificuldades dos arpistas, de quem se forma na graduação ou de quem não se forma, a linha artística para além da linha de orquestra, ou como preparar o aluno para a orquestra, ou o tempo de aprendizado, né? Porque também tem isso, que como eu toco outro instrumento, eu percebo que na harpa tem as suas especificidades, assim, na hora de pegar uma música nova, fazer leitura à primeira vista, né? Eu não li na clave de Fá, né? Eu fui obrigada a aprender clave de Fá, depois eu Eu também, apanhei. eu também, eu também. Porque não sei se vocês sabem, mas Júlio tocava no passado dele clarineta. Revelei. Eu tocava clarineta numa banda. Karina também, viu? Karina tá aí, minha noiva, ela tocava clarineta. A gente fazia dueto. Inclusive até na igreja. A gente era convidado para tocar, a gente tocava, fazia Ai, dueto. que bonito. Pois é, clarineta também tem uma sonoridade linda, né? E aí, por exemplo, a leitura à primeira vista da harpa não é uma coisa assim tão fluida, né? Eu pego uma leitura de violino, flui, a clave de sol, tô acostumada desde criança, né? Tocando instrumento, vai. Agora na harpa já não é bem assim, entendeu? A leitura. É,
a curva de aprendizado também no instrumento, né? Tem isso, por exemplo, orquestra. Não sei, talvez. É porque também eu comecei a aprender harpa tarde, né? Eu acho que é a realidade de um monte de arpista aqui no Brasil, né? De que vai aprender bem mais tarde. Não é quando criança, como em vários outros instrumentos. Você vai aprender na adolescência, tem gente que é depois da adolescência que começa a tocar, né? E aí, Aí para são você ganhar. os sortudos, né? Os sortudos conseguem estudar criança, né? Mas Ai, gente, pois é, assim, estudar na infância é a melhor coisa do mundo, é o que tem, assim, vocês têm criança na família de vocês, coloquem as crianças, assim, para coloquem as aprender crianças para música, estudar. para estudar um instrumento, sabe? Porque se ela decidir virar musicista, músico mesmo, Para elas não já tá. chorarem que nem a gente, adultos estudando música, se estressando. Ai, Criança pois não, é. né? Tem o tempo todo Tem, para estudar, para brincar, mente fresca. tem uma diferença gigante quando você aprende aos 8, 9, 10 anos. 10 anos é uma idade aí que, né, a maioria dos artistas aqui no Brasil começam a aprender. Tem uma diferença, assim, enorme, enorme. Porque com calma, com o desenvolvimento da criança ali, do adolescente, você consegue passar o repertório que precisa, todas as fases técnicas do instrumento, né? Trabalhar sonoridade, musicalidade. Então, tem as suas especificidades, né? Mas é um instrumento muito especial, né? Acho que a gente é muito apaixonado pela harpa, né, Júlio? Tem essa coisa de ser atraído Suspeito, pelo né? instrumento. A gente é super suspeito, é. Então, super legal esse movimento que está tendo. E para além desse movimento, eu acho que assim, a gente precisa abordar e saber fazer pressão certa também para uma temática assim que, que eu gosto muito e que inclusive eu fui formada na graduação nessa área, né, que é de política pública, assim. A minha formação na graduação é em administração pública, depois fui fazer uma pós dentro dessa linha também. Então, assim, quando a gente fala de política pública da cultura, né? É aí que se insere, assim como a política pública da educação, né? É aí que se insere o processo de compra do material, de formação de orquestras nos municípios. E aí tem todo um aparato de se ter uma equipe, de ter recurso, orçamento, financiamento público para que isso possa acontecer, né? Para além do terceiro setor. Isso também ser uma responsabilidade pública, assim, dos órgãos públicos, né? Então, acho que tem muito chão, porque não é fácil para você ser formado, mais ainda na harpa, tem um tempo, leva assim um maior tempo para ser formado no instrumento, para você tocar determinados repertórios. E aí você precisa da base, né? O Estado tem que intervir nisso, né? E aí, por isso que tem a política pública da cultura, né? Dentro da cultura tem a ramificação da música. E aí, dentro da música, que a gente acessa editais públicos, para que artistas possam inscrever os seus projetos e terem seus projetos aprovados, né? Dentro da política de educação, eu comecei a aprender música dentro, né? Falei no início, né? Eu era de uma escola pública no meu primário e aí tinha aula de música. Olha que privilégio, né? Fui uma criança privilegiada. Tinha aula de música com muita qualidade. Eu passei anos da minha vida sem pagar para estudar música, né? A gente acessava o violino do lá dentro da escola, né, do projeto, eu comecei com pífaro e tal. Então você acessava esse instrumento, né, os instrumentos, e a gente não pagava, tinha para estudar, e era música com muita qualidade. Então, para que se tenha essa possibilidade, né, de crianças e adolescentes poderem se formar no campo artístico, musical, para poderem ter essa liberdade de chegar um dia na vida e poder escolher serem artistas, assim, profissionalmente, tem que ter uma base, né, para isso. E a política pública é um caminho disso, sabe? Eu acho que é por aí. Então, para além da internet, tem essa coisa de fazer a pressão também, né? Um exemplo de pressão muito claro, né? Quando o Temer assumiu a presidência, depois do golpe, o que aconteceu? A primeira decisão dele foi extinguir o Ministério da Cultura. E aí, o que aconteceu nos artistas, nos coletivos culturais do Brasil inteiro? Uma pressão enorme, né? Essa ideia de acampamento, eu lembro que eu fui para o Rio, para o centro do Rio, e aí tinha o pessoal do Teatro Municipal, os cantores líricos, os músicos, né? Todos cantando a ópera, né? Fora Temer, né? Cantando assim liricamente, como uma forma de protesto criativo. E aí o que foi? Aconteceu em Brasília, houve um recuo. E aí, na mesma semana que tinha tomado a decisão de extinguir o Ministério da Cultura,
ele voltou atrás e voltou, né? Porque quando a gente perde o ministério, como aconteceu agora, a gente perdeu, a gente está sem ministério, os artistas estão na mão, é isso, né? A gente teve a Lei Aldir Blanc, mas foi por um outro processo, na verdade, que salvou inúmeros outros artistas, mas a gente acaba perdendo acesso, tanto perde equipe, perde orçamento, perde a possibilidade de ter os editais funcionando para projetos, né? Perde toda a política. Aqui no Brasil foi super bem desenhado desde 2003, o que a gente chama de SNC, né? O Sistema Nacional da Cultura. E ele tem toda uma ramificação de como se deve executar, né? Eu falo isso porque eu também fui uma artista militante aqui na cidade, né? A gente reativou o Conselho de Política Cultural. Então, eu convivia com artista plástico, com poeta, com dançarina, a galera que queria brigar politicamente para fazer a coisa acontecer, para que a gente pudesse passar a ter recurso público, uma coisa, um processo democrático participativo, com transparência, né, dentro da cidade. Então, para além da coisa da internet, que é essencial, não tem mais como fugir disso, toda essa movimentação legal e que mais e mais a gente possa ter. Eu tô com muita saudade dos festivais, Júlio. Assim, eu amava e assim, minha realização era encontrar geral nos festivais de música, assim, amava muito. Foi lá que eu conheci vários artistas que pra vocês verem, né? A coisa da internet agora mudou, mas todas as partituras que eu tenho de harpa, qual que era, né? Eu lembro que eu vi uma live de uma arpista assim, bem mais velha que eu falando isso. Só que eu também fazia isso em 2011, 2013, né? Chegava lá nos festivais, tirava a cópia de 10 mil partituras da professora, né? Que ou era a Vanja, ou era a Suelen, ou era o Silas, né? Teve um encontro também lá em Vassouras, que vários artistas estavam em 2014. E a gente voltava para casa com a mala lotada de partitura, né? Copiada. Era isso que eu também fazia. Então, todas as partituras de harpa que eu tenho, a biblioteca caseira que a gente tem de papel, né? Era essa geração, assim. E agora mudou, né? Tem uma necessidade diferente, né? A gente tem a biblioteca virtual, que foi lançada esse ano, que a Rayana Duval, arpista, também puxou esse movimento, super legal, né? Então, dá para acessar melhor. Então, para além da internet, eu vejo também uma necessidade muito grande de ter um processo de cobrança, assim, da gente, né? O que a gente quer para a harpa no Brasil? Como é que a gente realiza processos de formação de novos arpistas? Como é que a gente bota as crianças para estudar, os adolescentes para estudar o instrumento e dá base suficiente para eles quanto a isso, né? Não existe a gente dar um passo importante sem se engajar, né? Isso é política, assim, isso é político, né? Esse engajamento necessário é político, né? Verdade, tem que se envolver, né? Tem que ir à luta. E aí, tá com a sua xícara, vamos brindar a harpa no Brasil, a harpa está crescendo, muitas pessoas comprando harpa, fazendo aula. Júlio, eu não te ouvi tocar. Aí eu toquei no início, querida. De novo. Aí a gente já podia emendar com outra música. Aí vocês vão lá na gravação e dão um replay. Que a live é sua. Tu vai tocar mais alguma coisa? Vou, eu não sei se eu toco. Tô na dúvida que eu toco. Vamos brindar a harpa? Um brinde à harpa. E... A harpa no Brasil, aos arpistas no Brasil e Viva! todo o crescimento e desenvolvimento necessário ao país, para o mundo das harpas aqui no país, né? Agradecimento a geral, assim, que veio antes da gente, né, Júlio, que sustentou todo o trabalho, né, e que ralou pra caramba para abrir outros caminhos, né, a todas as professoras. Mestra Cássia Brasil, professora Vanja, Mônica, Cristina Braga, todas as professoras e professores. Tem tantos. A Silvia, tem a outra Cristina, tem o Silas, tem uma geração Suelen, muitos professores. Suelen, sim, né? Agradecimento especial a todo mundo aí que veio sustentando o trabalho e é isso, né? A gente vai. É mal barato porque assim, eu ativei mais o Instagram esse ano, né? Passei a movimentar mais ele esse ano. Então, e aí fui percebendo, algumas pessoas iam me seguindo e a gente ia conversando. E eu tenho vários amigos hoje, assim, espalhados pelo Brasil, da galera que quer comprar uma harpa, que acabou de comprar uma harpa, que
a gente conversa, a gente ficou próximo, igual você assim, a gente não se conhece pessoalmente, né? Só por internet, mas é como se fôssemos amigos de infância, né? E aí, Legal. nesse processo, a gente troca partitura, troca informação, sabe? Troca. É isso, né? Conhecimento sobre o instrumento, porque tem muitas especificidades. E é mó barato, assim, conhecer. E tem uma galera Sem muito boa que frescura tá começando nenhuma. agora. Oi. Sem frescura nenhuma. Exatamente. Exatamente. Bom, deixa eu tocar aqui então. Isso, nós vamos já encerrar a live. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, pelos corações, pelos comentários. Obrigado, pessoal, que assistiu. Vocês são demais. Muito obrigado. Eu não consegui ver Tá ok agora, galera. comentários, né? Eu tô meio longe aqui, mas obrigada, galera que entrou. Legal. Vamos fazer mais vezes, né, Júlio? Isso. Vai ter um replay. Então, vamos assim, já que eu falei da Mônica Salmazo, que é uma grande inspiração para mim, ela canta uma música chamada Dança Pé, no um dos primeiros álbuns da carreira dela. E, e essa música ela é super especial, né? A gente tocou aqui uma coisa meio. A gente tocou erudito, né? E uma coisa. Uma música medieval, né? E aí agora vamos partir para o repertório brasileiro, assim. Vou ser um pouco audaciosa aqui, vou cantar. Enquanto a harpa acompanha. E aí é uma música linda, porque ela, ela fala do Brasil em si, sabe? Das terminologias, assim. Ela fala dos gêneros musicais brasileiros, ela fala da maneira como o povo realmente fala algumas palavras, alguns termos do Brasil, e tem a batida e tem a música, né? Uma coisa bem nordestina, inclusive, assim, tem. Eu acho que o Jairo tá aí na live, né? Meu amigo Jairo, um abraço. Ele falou alguma coisa, toque alguma coisa do Nordeste, né? E aí E... eu amo a música nordestina brasileira. E aí essa música, ela tem muitos termos, inclusive da religiosidade, né, brasileira, muito forte do que nasceu aqui no país. Então, vamos lá. Umba tambozeiro, ea, tantan, atapaki, ea, erundareo, erundareo. Essa cunhazinha, iaia, curumim, canta, ioiô, erundareo, erundareo. Aruala, iê, tatu, pajé. Dançadeira, ia, arire, canteia, ia, erundareo, erundareo. Eni parao, camara, ogunye kundu, camara, erundareo, erundareo. Ijexa, jareca, presile. Vai dançar, sinhazinha, vem sambar, jongo, jegue, de baião de tudo. Vai lá, tortem que vai lá, brasileiro vai dançar, na pancada do dançarino. Corpo passa até rojão, dança pra chover trovão, na pancada do dançarino. Cirandeiro vem, ciranda, batuqueiro vem, batucar, erundareo, erundareo. Roda bem terreiro, ea, bate pé tudo, marambá, erundareo, erundareo.
que vai lá, brasileiro vai dançar na pancada do dançarino, na pancada do dançarino, na pancada do dançarino. Arrasou! Obrigado, Bárbara. Obrigada, gente. Um beijo Obrigado. para vocês. Até a próxima. Caiu um cisco aqui no meu olho. Lindo demais. Pessoal, um cheiro. Muito obrigado pela presença de vocês. Até a próxima. Fique de olho nas redes sociais que a gente avisa quando tiver o próximo, tá? Beijo grande, Tchau, pessoal. tchau. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado. Cheiro.